Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero trazer uma mensagem do Senhor aqui para nós. Nós vamos meditar neste acontecimento que Jesus Cristo realiza com seus discípulos naquela casa, naquele cenáculo onde eles estavam reunidos para a última ceia. Diz assim no versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que de Deus viera, e voltava para ele, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Amém? Os irmãos podem se assentar, vamos meditar na palavra de Deus aqui nesta noite. Os irmãos sabem o contexto deste episódio. Jesus estava na semana da Páscoa e havia pedido, talvez até combinado, um lugar para jantar com seus discípulos a Páscoa dos judeus. E encontraram um homem com um cântaro na rua. Isso não era comum. Geralmente quem levava os cântaros eram as mulheres, mas parecia um código de combinação entre Jesus e o dono daquela casa. E quando os discípulos encontraram aquele homem, perguntaram para ele: o mestre precisa de um lugar para jantar. E então aquele homem disse: segue-me. E eles seguiram aquele homem e chegaram numa casa, num cenáculo mobiliado, que aquele homem havia emprestado para Jesus e seus discípulos. Então foi ali que Jesus Cristo toma essa atitude. É ali que Jesus realiza a sua última Páscoa e estabelece também o sacramento chamado Ceia do Senhor, que hoje está muito banalizado por algumas igrejas. Algumas pessoas têm dito que não se deve mais praticar a Ceia do Senhor. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de conhecimento bíblico, uma falta de teologia. Isso aí são os encantos diabólicos que passam na cabeça das pessoas quando eles banalizam a graça de Deus. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Uma outra ocasião eu quero defender aqui o Evangelho, defender a fé e mostrar para os irmãos qual é a tolice destes que hoje mal compreenderam a graça de Deus e já começa a extrapolar. Você sabe quando uma pessoa nunca teve liberdade, na hora que tem ela quer esbanjar? Na hora que tem ela troca a liberdade pela libertinagem. É isso que acontece com essas pessoas. E ainda blasfemam do nosso Deus. Muito bem, voltando ao nosso texto, nós precisamos então fazer algumas perguntas. O que Jesus Cristo quis dizer com esta atitude? O que Jesus Cristo quis falar com os seus discípulos e qual foi a lição que Jesus Cristo quis dar para a sua igreja de todas as épocas, quando ele fez isto daqui? Então, de acordo com John Stott, ele coloca uma comparação deste episódio com a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Os irmãos já conhecem muito bem este capítulo de Filipenses, porque ali o apóstolo Paulo ele fala da humilhação e exaltação de Cristo. Mas nós vamos ler
e comparar aqui com João 13, para os irmãos perceberem o que aquele grande servo do Senhor, homem de Deus, John Stott, ensinou, falou para nós. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo está falando de Jesus, amém? Então aqui, olha, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis se apegar ao fato dele ser divino. É isso que diz o texto. Mas olha o verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora volte em João 13 e você vai ver que Jesus Cristo, no versículo 4, diz: levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima. Não é isso que diz? Jesus tirou as vestimentas de cima. Então, voltando em Filipenses 2,7, esvaziou-se a si mesmo. E diz lá no verso 4 que ele tomou uma toalha e cingiu-se com ela. E no verso 7 de Filipenses 2, tomou a forma de servo. Quem é que se cingia com a toalha naquela época para lavar os pés das pessoas? Eram os servos, eram os escravos. Jesus, então, ele assume a forma de servo quando se torna semelhante aos homens. E no verso 8 lá de Filipenses diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui em João 13, versículo 5 diz: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ou seja, esta bacia com água representa claramente a humilhação e morte do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver por quê. Então, fiz esta comparação aqui, que o John Stott nos ensinou, e quero agora voltar ao texto de João, para que nós possamos observar o procedimento de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos, colocando água naquela bacia, ele está claramente assumindo a postura de servo, de escravo. Porque se alguém tinha que lavar o pé de alguém ali, era qualquer um dos discípulos lavar o pé de Jesus. Mas jamais Jesus lavar os pés de seus discípulos. É tanto que o próprio apóstolo Pedro protesta contra Jesus e ele diz: tu me lavas os pés a mim? E eu digo para os irmãos, se eu estivesse lá também eu protestaria. Eu ia dizer juntamente com Pedro, falei: Jesus, fica sentadinho lá, deixa que eu lave os pés do Senhor. Só que eu não estaria entendendo, como também Pedro não entendia. O próprio Jesus diz para ele, no versículo 7, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro não sabia o que Jesus estava fazendo, mas Pedro ia compreender isso depois. E o que Jesus estava fazendo é que, quando ele coloca água na bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, irmãos, obviamente, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o lavar significa a retirada dos pecados. O lavar em toda a Bíblia, seja ele com água, seja com sangue, seja com aspersão, todo tipo de lavagem na Bíblia apontava para a remissão de pecados. Agora Pedro não entende isso, ele acha que Jesus Cristo está se humilhando como homem somente. Ele acha que Jesus Cristo está passando assim por um escravo e não tem necessidade disso. Pedro não entende, fala: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro não entendia que aquela água da bacia tinha um significado que apontava para a cruz, um significado que apontava para a redenção do Cordeiro de Deus. Pedro não entendia estas coisas, ele achava que Jesus Cristo estava se humilhando, ele achava que aquilo era uma desfeita. Na realidade, ele, como discípulo, é que devia lavar os pés do seu mestre. Falando nos termos culturais, sim, mas nos termos espirituais, não. Nos termos espirituais, não, meus irmãos. Por quê? Vamos pensar espiritualmente agora. Será que Pedro poderia lavar os pecados de alguém? Nunca. Jamais, nem Pedro e nem ninguém poderia lavar os pecados de ninguém.
E a segunda coisa, Jesus não tinha pecado. Como Pedro ia lavar os pés de Jesus com um símbolo espiritual? Jesus não tinha pecado. Por isso Jesus diz: Pedro, você não sabe o que eu faço agora, depois você compreenderá. Agora olha a resposta de Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro, ele não entendeu o que Jesus Cristo estava fazendo e protestou veementemente contra o Senhor: nunca me lavarás os pés. Agora a resposta de Jesus Cristo para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que Jesus estava falando, meus irmãos, é que se uma pessoa não for lavada de seus pecados, se uma pessoa não for justificada de seus pecados, ela não pode fazer parte da glória de Cristo. Imagina agora Pedro, que ouviu lá atrás uma discussão entre os 12, por causa de um pedido feito de 2 irmãos, Tiago e João, que chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, concede-nos um pedido, deixe-me que eu assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda no teu reino. Os 12 começaram a brigar. Mas espera aí, por que vocês acham que vocês 2 são melhores do que nós? Que vai assentar à direita de Jesus e o outro à esquerda. E aquela briga entre eles, Jesus diz: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles então falam: mas estes 2 aí estão querendo sentar à tua direita e à tua esquerda? E Jesus diz para eles: olha, no reino do mundo é assim, mas no meu reino, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Agora Pedro está olhando isto daqui e talvez lembrando daquele episódio e dizendo: Jesus, eu agora vou mostrar para Tiago e João que eu serei maior do que eles, porque eu sim vou lavar os pés de todo mundo aqui. Mas Jesus diz: não, você não está entendendo, isso aqui é outra história, isso aqui não é o que eles falaram lá, isto aqui significa outra coisa. A bacia de água significa o meu sangue derramado na cruz para purificar os pecados de todos aqueles que me seguem, porque se eu não te lavar, Pedro, versículo 8, tu não tens parte comigo. Então Pedro ficou assustado, ele achou que por pouca coisa Jesus apelou. Não, Pedro dizia assim: não estou entendendo porque Jesus está me colocando de fora do reino só porque eu quero servi-lo. Mas não era isso. Jesus estava dizendo: o que eu estou fazendo aqui você não pode fazer, João não pode fazer, Tiago não pode fazer, ninguém pode fazer, Pedro, só eu posso, porque somente o meu sangue pode purificar os homens dos seus pecados. Aleluia! E agora, meus irmãos, Pedro, sem entender ainda, ele diz: Senhor, não somente os pés, mas também minhas mãos e a cabeça. Ele falou: se é para não ter parte no teu reino, então me dá um banho logo, porque eu quero fazer parte do teu reino. E Jesus mais uma vez tem que cortar Pedro e diz para ele assim: não, Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar a não ser os pés, no mais ele está todo limpo, no mais está todo limpo. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: que todos aqueles que ele chamou, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 29 e 30, no 30 essencialmente, né? Ele vai dizer: e aos que chamou, também o quê? Justificou. Então quando o Senhor nos chama, Ele nos justifica. Jesus Cristo está dizendo para o apóstolo Pedro e para os demais e até para nós hoje, que nós já fomos limpos pelo seu chamado, pela justificação, pela sua obra que ele realizou na cruz do Calvário. Nós já fomos limpos, nós já fomos purificados, os nossos pecados não pesam mais sobre nós. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, sobre ele não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Jesus fez maldição por nós, nossos pecados foram perdoados, justificados. Então Jesus diz: Pedro, eu não preciso lavar sua cabeça, suas mãos e os seus pés, porque eu já te chamei, e uma vez que você veio, eu já te justifiquei dos teus pecados. Agora você precisa lavar somente os pés, somente os pés. Jesus está dizendo sobre o quê? Sobre a santificação. Lavar a cabeça, mãos e tudo mais foi a justificação, ou seja, nós já fomos perdoados de todos os nossos pecados. Agora, lavar os pés significa todos os dias nós nos santificarmos na presença do Senhor. Depois de ter lavado, verso 12, os pés, tomou as vestes
E voltando à mesa, olha agora, volta lá em Filipenses, capítulo 2. Você vai ver, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aqui está o verso 12. Depois de ter lavado os pés, ou seja, depois de Jesus ter feito a purificação dos pecados, ele tomou as vestes, ou seja, ele foi ascendido ao céu, Jesus foi levado às alturas, e voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Agora veja a lição que nós precisamos entender com o lava-pés. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Olha, eu sou. Jesus é o Senhor, Ele é o mestre. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de quem? Uns dos outros. Ele não diz que devemos lavar os pés dele, porque Jesus não tem pecado. Ele se fez pecado por nós, mas ele não tem pecado. Agora nós devemos lavar os pés uns dos outros. E aqui eu quero entrar agora no ponto em que algumas igrejas utilizam o chamado lava-pés. O que é o lava-pés? É uma prática de que se utiliza em algumas igrejas uma bacia com água e uma pessoa vai lá lavar os pés dos irmãos. Uma vez por ano se faz isso em algumas igrejas. Adventista, Congregação Cristã no Brasil, eles fazem o chamado lava-pés. Mas será que era isto que Jesus estava ensinando? Jesus Cristo estava colocando o lava-pés como um sacramento da igreja? Não. Jesus está falando sobre o seguinte: primeiro, quem lavou vocês todos fui eu, Jesus Cristo. Segundo, eu também lavei os pés de vocês, eu também santifico vocês. Primeiro, eu justifico vocês. Segundo, eu santifico vocês. Agora, terceiro, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o perdão. Isso é na nossa caminhada cristã, nós nos ferimos uns aos outros, nós nos machucamos uns aos outros, na nossa caminhada cristã nós pecamos uns contra os outros e precisamos lavar os pés uns dos outros, precisamos nos perdoar, nós precisamos viver uma vida de perdão mútuo. Nós não podemos lavar os pés de Jesus porque Jesus não pecou, mas nós pecamos uns contra os outros. Por isso Jesus fala: como eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, como eu vos perdoei, vocês têm que se perdoar mutuamente em Cristo Jesus. E ele diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está deixando muito claro aqui qual é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é esta. Quando se diz lavar os pés aqui uns dos outros, é simbolicamente significando que devemos perdoar-nos mutuamente uns aos outros. Isto já é lavar os pés uns dos outros. Não precisamos de bacia, mas precisamos de um coração disposto a perdoar. Um coração quebrantado por Deus, para lavarmos os pés uns dos outros. Assim como você precisa do meu perdão, eu preciso do seu perdão. E assim vamos lavando os nossos pés até chegarmos na pátria celestial. Por quê? Porque cabeça, mãos e o resto já está limpo, Jesus falou. Lá no versículo 10 ele fala: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês já foram justificados, vocês não precisam se preocupar com os pecados, com todos os pecados de sua vida diante de Deus, porque isso eu já resolvi. Nós não temos culpa mais diante de Deus. Agora, diante uns dos outros, nós temos. E precisamos mutuamente lavar os pés uns dos outros, nos perdoando. É isso que Jesus está nos ensinando. Agora, em último lugar, eu quero chamar a atenção para outro detalhe. Final do verso 10, Jesus fala: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Queridos irmãos, quero dizer aqui uma coisa, que Judas é apenas um tipo. Judas é apenas um exemplo de muitos cristãos que estão na igreja, mas não são limpos.
Muitas pessoas que estão no meio dos salvos, mas não são salvos. Olha o verso 11 que o apóstolo João diz, ele diz: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. E eu pergunto aos irmãos, adiantava Jesus Cristo ter lavado os pés de Judas? Não adiantava, porque uma pessoa, veja bem, que não é justificada, não tem como ser santificada. Como você vai se limpar dos pecados diários, se nem mesmo seu pecado original foi expurgado? Como você vai estar diante de Deus dizendo: Pai, perdoa-me as minhas ofensas, meu Pai, se você não foi limpo por Jesus? Por isso eu digo aos irmãos, uma pessoa mundana, que ela faz uma oração pedindo perdão a Deus, ela não pode receber, porque uma pessoa só pode receber o perdão de Deus dos seus pecados diários, uma vez que o Filho de Deus tenha limpado esta pessoa do seu pecado original de quando ela nasceu. Se Jesus não limpou esta pessoa, em termos teológicos, se Jesus não justificou alguém, Deus também não perdoará este alguém. Se Jesus não perdoou os nossos pecados, se Jesus não carregou os nossos pecados sobre a cruz, então Deus também não vai nos santificar. É por isso que você nunca encontra no Novo Testamento e nem no Antigo, você não encontra na Bíblia nenhum mandamento para ímpio se santificar, nunca. Todo mandamento na Bíblia inteira para santificar é sempre para gente convertida, é sempre para crente, nunca para ímpio. Somente para os justos, porque o ímpio, ele não passou pelo primeiro processo, que é a justificação. Se ele não passou, então é inútil ele tentar lavar seus pés. Imagina, ele lava os pés, e quando chegar lá onde ele tem que entrar, que é no céu, ele está todo sujo, só os pés limpos, não faz sentido. Agora, na caminhada para o céu, todos nós sujamos os pés, mas o que importa é, nós já fomos limpos? Quando eu chegar no céu e chegar com os meus pés ainda sujos do pecado, no mais, todo está limpo? Se sim, então amém. Se sim, então serei salvo, porque Jesus já me justificou. É por isso que nós, irmãos, o sacrifício de Cristo não se repete. É por isso que nós não ficamos pedindo a Deus que Ele nos justifique todos os dias. A justificação acontece somente uma vez, quando você crê no nome do Filho de Deus, diz a palavra. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5, verso 1. Ela só acontece uma vez. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e isso só acontece uma vez na vida do crente. Agora, santificação não, perdão de pecados não, acontece todos os dias. É por isso que devemos lavar os pés uns dos outros. Agora, há pessoas na igreja que nunca foram lavadas. Há pessoas na igreja que nunca foram justificadas. Tais pessoas, Jesus diz, verso 10, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Não todos, não adianta. Agora, olha o verso 18. Não falo a respeito de todos vós. Olha o que Jesus está dizendo. Não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi. O que é isso, irmãos? Isso é eleição, é a doutrina da predestinação, da eleição. Jesus diz, eu não purifiquei vocês todos, eu conheço aqueles que eu escolhi. Conhecer no grego significa, e no hebraico também significa ter uma relação íntima. Na mente judaica significa isso, ter um relacionamento íntimo. Conhecer é ter relações profundas. E Jesus está dizendo, eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu tenho relacionamento íntimo com os meus eleitos, aleluia, glória a Jesus. Queridos irmãos, Jesus sabia que Judas não estava entre os eleitos. Olha o que ele diz no final do 18, é antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora veja o verso 19, onde Jesus mostra a sua divindade, preste atenção, Jesus vai dizer que ele é Deus, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Glória a Deus.
Jesus está dizendo aí no verso 19 que Ele é Deus e que os discípulos haveriam de crer que Ele é Deus quando estas coisas acontecessem, ou seja, quando Judas o traísse e então a mente dos discípulos fosse aberta lá na frente, a mente deles se abriria. Agora vamos ver se a mente deles se abriu. Atos capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Olha o que Jesus falou lá antes, no verso 19, para que se cumprisse a Escritura, no verso 18, que ele falou, né? No capítulo 13 de João. Agora olha Pedro também dizendo: convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte no nosso ministério. Olha o que Pedro está falando, irmãos. Judas estava entre eles, Judas teve parte no ministério apostólico. Agora olha o verso posterior, 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Veja, já estava profetizado sobre Judas. Diz o apóstolo Pedro que o salmo lá que falava desta profecia não era um salmo aleatório, não. Tipo assim, olha gente, vai acontecer com alguém. Não, Pedro está dizendo, era sobre Judas. Havia uma pessoa específica, e desde o início, meus irmãos, Jesus sabia quem era que o havia de trair. Olha lá em João mesmo, no Evangelho, muito antes de acontecer aquela ceia, capítulo 6, versículo 64, olha o que Jesus diz: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem era que o havia de trair. Muito antes da janta da Páscoa, da instituição da ceia, Jesus sabia quem o havia de trair. Agora olha o verso 70, replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Os irmãos entenderam? O que Jesus quer dizer com isto agora na Santa Ceia? Jesus está dizendo que nem todos os que estão na igreja, meus irmãos, eles são salvos. Nem todos que estão na igreja são eleitos. Mas uma coisa sobre os eleitos, Jesus fala: eu conheço aqueles que eu escolhi, aleluia. Eu conheço, eu tenho intimidade com aqueles que eu chamei, porque foi o Pai que me designou, o Pai que me deu essa autoridade para chamá-los, para escolhê-los. E foi o Pai que me deu. Então estas, irmãos, são as lições que Jesus está tirando no dia que Ele lavou os pés dos discípulos. Irmãos, entendem? Jesus está dando estas lições para nós. Primeiro, que Ele tirou a sua túnica, significa que Ele tirou sua glória, se despiu de sua glória. Quando Ele se veste com a toalha, significa que Ele assumiu a nossa carne, Ele se tornou homem. Para Deus isso é uma humilhação, não é? Deus tinha que continuar sendo Deus. Óbvio que Ele continuou sendo Deus, mas Ele agora se torna homem. Ele veste a nossa toalha. E aquela bacia com água representava a sua morte na cruz. 3 coisas, elas estão interligadas entre si na vida de Jesus: o batismo, a bacia de água no lava-pés e a cruz do Calvário. O batismo também simbolizava isso aqui, irmãos. Quando João Batista está ali, não, eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. Ele fez igual Pedro, né? Se a gente for comparar aqui, ele fez igual Pedro. Não, Senhor, nunca te batizarei, tu me batizarás. E Jesus diz: não, João, deixa para que se cumpra toda a justiça. Jesus está dizendo: João, você pode operar justiça na vida dos meus escolhidos? Não pode. Então me batize, porque quando eu estiver
sendo mergulhado nestas águas, isto significa a minha morte pelos meus eleitos. Mas quando eu sair de dentro destas águas, significa a minha ressurreição para a sua justificação. Por isso que deixa cumprir toda a justiça. Eu não tenho pecado, você está certo, João. Eu não tenho pecado. Mas uma coisa é a seguinte, eu não vim aqui para ter pecado. Eu vim na terra para carregar os pecados. Por isso que você deve me batizar. Então, meus irmãos, estas são as lições do lava-pés, tá? Em primeiro lugar, que Jesus deixou sua glória e se fez homem. Em segundo lugar, que Ele nos purificou dos pecados. Em terceiro lugar, que Ele também nos santifica lavando os nossos pés, mas que nós devemos lavar os pés uns dos outros, ou seja, nos perdoando uns aos outros todos os dias. E em quarto lugar, que nem todos que estão na igreja são eleitos. Ainda que eles participem deste sacramento que Jesus instituiu naquele dia, que é a ceia, ainda que eles participem dos dons espirituais, ainda que eles participem dos cargos da igreja, mas se não for escolhido, se não for conhecido por Jesus, amado, um relacionamento íntimo, ele não vai ser salvo. Que o Senhor possa nos instruir na sua palavra. A partir de hoje, comece a lembrar de uma coisa, que todos os dias você tem que lavar os pés do seu irmão. Todos os dias. Precisamos nos perdoar mutuamente. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nesta noite.